Leis de Newton, notadamente a primeira lei de Newton, do equilíbrio, tem a ver com o resultante das forças igual a zero, principalmente em situações de equilíbrio estático, muito comum em prova. Leve em consideração também as operações vetoriais. Criam sempre questões interessantes. Prova da Cristos, vestibular para medicina 2015.1, questão de número 43. E além de usar equilíbrio estático, falar, portanto, da primeira lei de Newton, levar em consideração a soma de vetores, ainda era um contexto diretamente interessante a quem é da área de saúde. Acompanhe na tela. A cabeça mostrada na figura pesa cerca de 60 newtons e é sustentada pelas forças de contato e musculares. E aí você vai observando na figura, já foi listado aqui o que se entende como a força peso, força da gravidade, as forças de sustentação, a força de contato, dá a entender aqui que são nas primeiras vértebras, e a força muscular, os músculos atuantes ali estão mostrando principalmente na parte de trás do pescoço. Dessa forma, quanto deve valer a força de contato, já que a força muscular está assumindo um valor de 60 newtons. Observe o que é a situação que está sendo passada para a gente aqui. Foram dados 3 vetores. Esses vetores não aparecem ligados entre si. Desses 3 vetores, 2 valores foram dados e coincidem, 60 newtons. Aí só para pontuar, isso não quer dizer que as forças são iguais, porque elas têm notadamente direções e sentidos diferentes, mas os valores são iguais. Daí o que acontece? Foi colocado para você descobrir a terceira força. E antes foi dito que essas 3 forças garantem a sustentação da cabeça, ou seja, permite que a cabeça fique no lugar. Dá a entender pelo contexto que é uma situação de equilíbrio estático, ou seja, que a soma dessas 3 forças vai ter que dar zero no final. Como é que a gente pode imaginar 3 vetores, nesse caso 3 vetores força, que representam uma soma nula? Daí foi que você estudou nas operações vetoriais a regra do polígono. Se eu tenho 3 vetores cuja resultante é nula, é fato que esses 3 vetores, quando transportados para próximos um do outro e colocados numa situação de extremidade com origem, sempre vai formar um polígono fechado. E, nesse caso, um polígono com 3 vetores, um polígono com 3 lados, um triângulo. E aí você sabe, vetor, triângulo, sempre vai lembrar aquela aplicação da lei dos cossenos. Olhe na tela. Nesse caso, nós vamos destacar a força-peso, que foi a primeira a ser citada, que tem valor 60 newtons. Também a força muscular, que foi citada, como também apresentando o valor 60 newtons. Repare que nós podemos transportar o vetor peso para próximo da força muscular. Mas o transporte tem que ser feito com responsabilidade. A carga tem que chegar do jeito que ela saiu. Em outras palavras, tem que manter a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento, que nesse caso representa o valor da força. 60 e 60. Repara que eu liguei os vetores origem com origem. Para já deixar claro uma coisa. O que se chama ângulo entre os vetores é somente aquele ângulo que aparece quando os vetores são ligados origem com origem. Se a gente tem certeza que o peso é na vertical, se a figura já demonstra que a força muscular faz 30 graus com a horizontal, e aí eu coloquei esse grid aqui na tela exatamente para facilitar a visão, fica evidente que o ângulo entre os vetores é de 60 graus. E mais, quando os vetores aparecem ligados assim, origem com origem, a gente aplica a regra do paralelogramo para encontrar o vetor soma. Uma linha paralela ao vetor peso, uma linha paralela ao vetor força muscular e está formado o paralelogramo. Essa diagonal representaria a soma dos dois. Repare que é um vetor paralelo ao vetor força de contato.
e de sentido contrário. Faz muito sentido. O que a gente está querendo dizer com isso? Que adicionando o vetor força de contato ao sistema, ele provocaria uma soma de resultado nulo. E a gente já sabe que tem que ser assim, porque foi dito que o cidadão não perde a cabeça, exatamente pela ação dessas forças. Se a gente quiser representar numa expressão vetorial, nós teríamos a força gravitacional, a força peso, o vetor, somado com a força chamada de muscular e somado também com a força de contato, essa soma tem que dar zero, porque nesse caso ela está representando uma situação de equilíbrio. E é equilíbrio estático. Uma das palavras mais importantes que pode aparecer na prova. Repare que o que nós fizemos foi uma soma parcial. Usando a regra do paralelogramo, demonstramos a soma entre a força gravitacional e a força muscular. Depois, isso é somado com a força de contato para encontrar a resultante zero. Ora, se a ideia então é descobrir o valor dessa força que representa a soma do peso com a força muscular, a gente tem a aplicação da lei dos cossenos. Mas não esquece como é que ela é feita no caso da física. Como é que funciona? Você tem a soma dos vetores ao quadrado, é um dos vetores ao quadrado, mais o outro vetor também elevado ao quadrado, mais, em física é mais, não é a lei dos cossenos, é uma aplicação dela, duas vezes um dos vetores, vezes o outro, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Lembrando, só se chama ângulo entre os vetores aquele ângulo que aparece quando os vetores estão ligados origem com origem, e nenhuma outra hipótese. Nesse caso, os valores são repetitivos. A soma ao quadrado é 60 ao quadrado, mais 60 ao quadrado, mais 2 vezes 60 vezes 60 vezes o cosseno de 60. Nesse caso, então, a soma ao quadrado, 3.600 mais 3.600 mais 7.200 vezes o cosseno de 60, que é o seno de 30. E no final das contas, isso aqui também vai ficar 3.600. Repare, então, que essa soma ao quadrado é 3 vezes 3.600. Como eu preciso tirar a raiz de 3.600 é 60. O 3 não sai da raiz. Apesar de que foi dito que considere a raiz de 3 1,7. Essa soma, então, que nós buscamos, seria 60 vezes 1,7. O que daria, nessa aproximação, 102 newtons. E o que é que esse 102 newton representa, Delfrânio? A soma da força gravitacional, da força peso, com a força muscular. O detalhe é que se aqui tem 102 newtons, que é o equivalente à ação das duas forças, então eu preciso de uma força de contato também de 102 newtons para provocar o equilíbrio. E assim o cidadão não perde a cabeça. De tal maneira que a resposta correta seria a alternativa E. Será que essa é mais uma daquelas questões da Cristos que vem com um texto que não tem nada a ver com a questão? Olha só que surpresa. Vamos dar uma olhadinha nesse texto. A questão já está resolvida, mas a gente aprende mais alguma coisa. A cabeça acolhe uma grande quantidade de músculos. Alguns, como os que revestem o crânio, são planos e apresentam uma mobilidade muito limitada, enquanto outros, como o masseter, que se encarregam da mastigação, são curvos e potentes, sendo capazes de gerar movimentos muito precisos e súbitos. Os músculos responsáveis pela expressão facial são delgados e finos e originam movimentos muito finos, como o supraciliar, cuja contração proporciona ao rosto a expressão de atenção e preocupação, ou o grande zigomático, responsável pelo movimento da boca que proporciona o sorriso. Os músculos do pescoço são potentes e ágeis, pois têm de suportar
rodar, flexionar e estender a cabeça. Os mais volumosos são os esternocleidomastoideus, que percorrem a zona lateral do pescoço, cuja contração permite rodar a cabeça de um lado para o outro. Bom, como a gente tem dito na sequência de vídeos de resolução da prova da Christus, são textos muito legais. Eles só não servem para resolver as questões da prova de física. Da prova de biologia seria uma boa ideia. Vale a pena dizer uma coisa, já que a gente está aqui é para aprender. Essa história dos músculos do pescoço, e ele falou por último dos esternocleidomastoides, os músculos laterais. Sabe aquele dia que você fica com um torcicolo? Aí diz, dormir de mau jeito. E aí você não consegue sequer virar a cabeça. Uma das causas comuns de torcicolo é exatamente nesse músculo, o esternocleidomastoide. Não custa nada a gente falar, né? É isso. E aí? Deu para entender a situação apresentada? Deu para entender a resposta? Se tiver alguma dúvida, entre em contato. Para isso que servem os comentários aí embaixo. Se inscreve no canal, que aí você vai ficar sempre atualizado quando tiver vídeo novo. E não se esquece, a melhor maneira de dar uma contribuição é dizer que curtiu o vídeo. Então, joinha.